Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Terça-feira, véspera de jogo do Mengão, jogo importante contra o Red Bull Bragantino na casa dos caras. Então é jogo que a gente já não ganha há bastante tempo e temos que quebrar esse tabu. Temos aí informações hoje do nosso jogador, mais novo jogador aí. O nome da vez, Saúl Ñíguez, espanhol, ex-Atlético de Madrid. Pode estar chegando aí hoje, chegando ao Rio, fazendo os exames. Temos também a situação de Carrascal que temos que resolver. Temos também a possível ida do Wesley para Roma, que eu acho que o prazo encerra hoje também. Então hoje uma terça-feira movimentada na Gávea e vamos ver aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Vamos ao vídeo, um grande abraço a todos. Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto no horário de Brasília. Tá começando o Globo Esporte dessa terça-feira. Semana de muito brasileirão, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bragantino ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Então eu vou chamar aqui a Duda Dal Ponte, que vai contar pra gente sobre um reforço confirmado no Flamengo, certo, Duda? Boa tarde. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Manhã agitada aqui no Flamengo, a começar por essa contratação do meia Saúl, do Atlético de Madrid. O meia espanhol de 30 anos chega hoje à tarde ao Brasil, vai fazer exames amanhã para assinar um contrato até 2028. No Atlético de Madrid, ele trabalhou com o técnico do Flamengo, o Filipe Luís. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado para contratar outro meia, o Carrascal, do Dinamo Moscou. Tá quase tudo certo, faltam detalhes e nos próximos dias o Carrascal deve chegar no Brasil. Tem saídas também, tá? O Wesley tá quase indo para Roma da Itália. Tá tudo certo, mas o Flamengo não quer assinar o contrato com a Roma antes de encontrar um lateral direito. Enquanto isso, o Wesley vai para a partida de amanhã e o Flamengo está no mercado buscando um lateral direito jovem e brasileiro por conta do limite de estrangeiros no elenco. Nesse momento, os jogadores estão aqui no Ninho do Urubu, concentrados. Teve treino na parte da manhã, às 2 da tarde eles partem para o aeroporto para ir para Bragança Paulista para essa partida contra o Bragantino amanhã. E o Flamengo tem uma lista de desfalques, está 7 no total, mas eu destaco 3 novas baixas, o Danilo e o Plata por lesão e o Alan aí que foi poupado por conta de uma fascite plantar, então para controle de carga, viu? Essa partida entre Flamengo e Bragantino traz uma lembrança de 95, quando o melhor ataque do mundo estreou. A gente vai ver mais na reportagem do Bruno Cortes. A expectativa era das maiores, em julho de 1995. Romário, sabe de mundo, não tem outro! A primeira vez do trio foi num amistoso contra o Guarani, estádio José Fragelli, em Cuiabá, lotado. Eu acho que esse ataque acho que não existe nenhum para superar. Em campo, empate em 1-1, com gol de Edmundo. A gente conseguiu o entrosamento ideal dentro da competição, nossa equipe é franco favorito. Mas a estreia num jogo oficial foi no mínimo estranha. Na casa do rival, Vasco, e um público bem abaixo do esperado para ver em ação Romário, Sávio e Edmundo juntos. Apenas 6.626 torcedores em São Januário. É uma coisa realmente um tanto quanto inusitada. Não havia possibilidade de jogar no Maracanã. O começo do trio não poderia ter sido mais animador. De Romário para Edmundo, Flamengo 1-0 no Bragantino. Numa tabela rápida do ataque, Edmundo ficou cara a cara com o goleiro Marcelo. No segundo tempo, Edmundo arrancou e tocou para Romário, que quase fez um golaço. Linda jogada, olha o golaço na trave! Marcelo Henrique empatou. No fim do jogo, Baixinho apareceu para decidir. Bateu o gol, olha o Romário, olha o gol! Eram outros tempos aqueles. Há 30 anos, a sede do futebol do Flamengo era aqui na Gávea, zona sul do Rio, e não lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste da cidade. Foi nos treinos realizados aqui que Romário, Sávio e Edmundo começaram a deixar os torcedores cheios de esperança com o que estava por vir. A torcida acompanhava os treinos de perto, os jogadores davam entrevista diariamente. Quem é melhor, Edmundo, Romário ou Sávio? Eu acho que o Romário e o Edmundo estão muito na frente. Sávio tinha 21 anos, era considerado uma joia que veio da base do Flamengo. E Edmundo já era um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Como não dar certo? Edinho e o então radialista, Washington Rodrigues, foram os treinadores que comandaram os 3 juntos no Flamengo. Edmundo acabou ficando pouco tempo. Depois de 23 jogos e 9 gols, se deixou. Sério. Um grande exemplo esse ataque, porque não adianta você ter
grandes jogadores, grandes nomes, e não ter uma estrutura realmente montada para que esses grandes jogadores, esses grandes nomes possam fazer o seu papel. O ano do centenário do Flamengo acabou sem nenhum título conquistado. O trio que prometia tanto foi decepção. Ficou conhecido pelos torcedores rivais como o pior ataque do mundo. Então teremos aí uma terça-feira movimentada na Gávea, né? Agitada. Temos aí a possível chegada hoje no Brasil do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, jogador de 30 anos que está vindo para compor o elenco, já jogou até com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, portanto já é conhecido do nosso treinador, do Filipinho. Temos também a situação do Carrascal, que está se arrastando já, virou uma novela longa, né? E sem final feliz por enquanto. Temos também a situação do Roma apertando o Flamengo para poder liberar o Wesley. Os termos financeiros já foram acertados, bases salariais já foram acertados. Falta somente o ok do Flamengo para liberar o jogador e o Flamengo está tentando amarrar, buscando um substituto para o Wesley, porque senão ficará complicada a situação do Flamengo. Não podemos esquecer que temos aí o Wesley na direita, Varela na esquerda, que seria o substituto do Wesley, Ayrton Lucas e Alexandro machucados no departamento médico, recuperando. Vinha ainda vindo de uma contusão séria, onde ficou 8 meses parado, ainda não tem ritmo de jogo. Seria muito arriscado contar com o jogador em tempo integral e em intensidade alta, porque está retornando dessa lesão. Portanto, caso saia o Wesley, teremos aí no momento só o Vinha, que retorna de lesão, e o Varela de titular na direita. Ou seja, o Flamengo precisa assim urgentemente ir no mercado e no mercado nacional para procurar um lateral direito para substituir o Wesley e o Varela quando todo mundo estiver disponível. Vale lembrar que esse lateral direito que o Flamengo procura como substituto do Wesley precisa ser ou cria da casa, né, do sub-20, jogador da base, ou um jogador brasileiro de outro clube, mas que seja de nacionalidade brasileira, pois o Flamengo está aí estourando já o limite de estrangeiros no time, que é 9. Portanto, o Flamengo precisa se preocupar com mais esse detalhe e a gente tem que achar uma solução rápida aí para substituir o Wesley e poder estar liberando ele para o Roma, para que ele siga a sua carreira aí, né, e seja feliz. Galera, o que tinha para falar para vocês hoje era isso. E amanhã a gente vem trazendo aí as últimas atualizações e os preparativos do Flamengo aí, as últimas informações do treinamento de hoje, visando essa partida importante contra o Red Bull Bragantino amanhã pela Globo, às 21h30. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, valeu. Curso Saúl, tá certo a pronúncia? Não tem segredo aí, né? Não. Saúl, Flamengo de olho em espanhol, e a gente tem números dele na nossa tela. Saúl, é o sobrenome, como é que é o sobrenome? Ñíguez. Ñíguez, Saúl Ñíguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência. Temporada 23-24, mais jogos. 49, 23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? Temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Felipe Luiz, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 20-21, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19-20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado para o Chelsea depois, na última Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente e tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não estou comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson. Mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos dois lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então,
por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, porque ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então por isso que eu estou comparando em termos de característica. Eu não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta também. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais não, dificuldade. eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais, acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceu alguns números de assistências. Por isso que eu perguntei. Então, mas não é uma assistência diferente né? da que a gente está acostumado a ver com a Arrascaeta, por exemplo. Né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe para o lado, o cara chuta, conta como assistência. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece para o Felipe Luiz, mas, lógico, no momento... Mais para o Gerson, então. Exato. O Gerson vive um momento melhor do que o Saúl, tecnicamente falando. Você está falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saúl chega para ser o protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação, até pelo fato do Felipe Luiz conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda... Não é um cara que está vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo o Madrid antes do empréstimo para o Sevilla, ele atuava direto. Ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então, acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saúl com uma característica também diferente do Gerson no aspecto técnico. Né? O Gerson é um meia mais clássico, um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saúl tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge, ele jogou até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade à área. Então, nesse aspecto, ele sempre foi muito bem. Mas, bola por bola, eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saúl é mau reforço, pelo contrário. É mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saúl seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente, o Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara provado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então, isso daí não se repõe. Mas, do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saúl, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou pelo tempo que jogou com o Saúl. Porque o Flamengo tem até hoje para responder a Roma. E o Flamengo tinha colocado uma condição assim a Roma e ao staff do Wesley, que só liberaria o Wesley quando contratasse uma reposição de um lateral direito. Obviamente, isso não agrada ao staff do Wesley, porque é um jogador que já teve algumas oportunidades, tinha, digamos assim, uma saída iminente, né? Apalavrado ali quase para sair já nessa janela do meio do ano. E uma proposta muito boa, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Então, uma proposta que pode chegar a 30 milhões para o Flamengo. Mas o Flamengo colocou essa condição aí. E aí a expectativa é que hoje tenham reuniões no Ninho do Urubu para resolver essa questão do Wesley. E a gente está monitorando porque o prazo da Roma era até hoje, né? Na Roma já são para lá de 9 horas da noite. Então, vamos ver se o Flamengo vai responder a tempo, se vai negociar uma prorrogação do prazo com a Roma para responder talvez amanhã, porque o Flamengo, pelo que a gente ouviu, o Boto ficou em função da contratação do Saúl. Então, assim, imagino que o Wesley acabou ficando um pouquinho ali de lado para conseguir acertar essa contratação logo. Bom, fato é que já não jogou no sábado e quando precisou da saída do Danilo, não entrou também no Flamengo, Aliás, só para passar também... Então, vinha que não estava atuando... O Danilo sentiu, né, a posterior da coxa, por isso que ele sai e aí tem uma chance dele... Não jogar, né? Não, dele ter tido uma lesão e aí ia confirmar num exame agora à tarde. Então pode ser mais um desfalque para o Flamengo, que não tem Ayrton Lucas, não tem o Alexandro. Pode ter o Danilo como desfalque, o Wesley
Pode ser vendido a Pode qualquer ser vendido momento. a qualquer momento, então você só tem um lateral direito, um lateral e é direito, que é o Varela. E tem um Vinha, né, que tá voltando. Que tá voltando, naturalmente. Né? Aí precisa de minutos também. Pois é, não tá controlado, né? Assim, não sei se o Vinha conseguiria, por exemplo, ser titular de cara, porque a intensidade Dá pro Felipe entrar ali também, qualquer coisa? E uma coisa que o Flamengo sempre teve, a base, então vai ter que recorrer, cara. E o Felipe conhece, né? O Felipe conhece, que passou lá no 17, no 20, então ele precisa puxar lá da base alguns jogadores, porque agora é o momento da oportunidade desses meninos também. Então, o Felipe, como conhecedor também da base, mudou algumas coisas lá dentro também, principalmente no Sub-20, chegou um treinador que é muito bom, Bruno Pivetti, trabalhei com ele no Goiás, sei o quanto que ele é estudioso do futebol. Então, não tem todos esses jogadores. O Flamengo montou um elenco muito forte, mas não tem esses jogadores, recorre a uma base que sempre foi muito forte. E sempre dá resposta, né? Ô, Jéssica, me fala um pouquinho do Saúl, cara. O que você entende que ele pode trazer de benefícios para o Flamengo, caso de fato seja contratado? Ele pelo Atlético de Madrid, também pelo Sevilha, né, que é o clube que ele estava defendendo na última temporada, emprestado pelo Atlético. Ele já jogou de 5, ele já jogou de 8, ele já jogou um pouquinho mais para a ponta esquerda, então ele cumpre muitas valências aí que o Felipe pensa, né? É o Flamengo tentando substituir o Gerson, né? E essa substituição não é fácil. É muito difícil você encontrar um jogador como o Gerson, que flutua no campo, que tem essa leitura do meio-campo para preencher o meio da maneira que o Felipe quer. O Saúl pode ser um jogador que ocupa diversas posições do campo, mas eu acho que ele é um pouquinho diferente do Gerson em características, inclusive um pouco abaixo em qualidade em relação ao Gerson. O Saúl ele se destaca bastante até 2021, depois de ter uma queda de rendimento. Então, vai ver muito como ele encaixaria nesse Flamengo. Acho que é interessante o Flamengo olhar para o mercado europeu, mas é um jogador que chega com uma certa dúvida do que ele vai conseguir desempenhar aqui, porque ele não estava sendo titular. Pode ser interessante, mas mesmo com a vinda dele, na minha opinião, o Flamengo tem que continuar olhando para o mercado para posições no meio-campo, né? E provavelmente deve ir ao mercado também para a posição de lateral direito. Acho que deve ser uma posição que o Flamengo também vai contratar se o Wesley de fato for vendido. É até difícil.